O Evangelho de hoje nos revela um momento único. Jesus, prestes a enfrentar a cruz, volta-se ao Pai em oração. É a oração de quem ama até o fim, aquele não apenas se despede, mas entrega os discípulos confiando-os ao cuidado do Pai. Então a importância deste Evangelho de hoje está no profundo sentido de missão, de unidade, de amor que Jesus carrega. Ele declara que a vida eterna é conhecer o Pai, é viver em comunhão com Ele. Isso então nos mostra que a unidade começa agora, quando escolhemos caminhar com Deus. Ele também deixa claro a todos nós que fomos dados a Ele pelo Pai. Isso nos dá identidade, nos dá valor, nos dá propósito. Em tempos de solidão, medo, dúvidas, ansiedade, essa passagem de hoje então nos lembra: pertencemos a Deus e Cristo intercede por nós. Fomos então chamados a viver no mundo, mas sem nos perder nele. Guardar a palavra, viver com verdade, glorificar o Pai com nossas ações. É isso que Ele espera. Então, este Evangelho de hoje é um convite à confiança, à entrega e à verdadeira unidade com Deus. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta terça-feira, dia 3 de junho de 2025, é o Evangelho de João, o capítulo é o 17, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, estamos diante de uma das passagens mais íntimas e densas de todo o Evangelho de João. Hoje, este texto nos transporta para dentro da alma de Cristo, no momento em que Ele não ensina multidões, não cura enfermos, não debate com fariseus. Jesus agora ora. E o que ouvimos agora não é apenas uma prece, é um testemunho espiritual, uma entrega amorosa, um desabafo de quem está prestes a se ausentar
visivelmente dos seus. E o contexto, queridos, é claro. Por isso é importante também destacar, porque estamos no cenáculo, no fim da última ceia. Judas já saiu para trair. A cruz se aproxima. Jesus sabe que está deixando os discípulos, sabe que eles ainda são frágeis, que o medo os dispersará. E mesmo assim, ele olha para o céu e diz: Pai, chegou a hora. Queridos, quantas vezes em nossas vidas também sentimos que chegou a hora? Hora de enfrentar a dor, a perda, a solidão, a mudança, o desconhecido. Mas, diferente de nós que muitas vezes nos desesperamos, olha o que Jesus fez. Jesus escolhe a via da confiança. E então ele ora. Aqui então nós temos a primeira grande lição deste evangelho de hoje. A vida eterna começa no conhecimento do Pai e não é algo que se alcança apenas depois da morte. É uma comunhão que começa no agora, porque a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que tu enviaste. Assim disse Jesus. E essa vida eterna, queridos, é uma vida com sentido, com direção, com amor que não se apaga. E ela só é possível quando deixamos de viver com os olhos fechados, presos aos nossos próprios medos, e passamos então a conhecer de verdade aquele que é o sentido de tudo. Agora, quantas pessoas hoje vivem sem alma, ainda que respirando? Vivem para pagar contas, correr atrás de metas, agradar pessoas, seguir modas. Mas não vivem para Deus, não conhecem o Pai, não escutam a voz do Filho, não fazem da vida um caminho de volta para a eternidade. Por isso, Jesus ora porque sabe também da nossa vulnerabilidade, das nossas fraquezas, dos nossos medos, dos problemas que enfrentaríamos. Ele ora assim por nós. Ele não está mais no mundo, mas nós estamos. Ele intercede por aqueles que o Pai lhe confiou. E aqui está outra lição. Somos propriedade do Pai. E por isso valiosos. Se o mundo nos diz que não temos valor, se as vozes internas nos fazem acreditar que não somos suficientes, o Evangelho grita o contrário. Você foi confiado a Jesus. Você tem dono. Você é amado. E na parte, queridos, na minha opinião, mais comovente da oração deste trecho de hoje, Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens e me deste. Eles guardaram tua palavra, agora eles sabem que tudo vem de ti. Ah, queridos, Jesus reconhece o crescimento dos discípulos, mesmo frágeis, mesmo imperfeitos, eles guardaram a palavra. Isso nos ensina então que a fidelidade não se mede pela ausência de quedas, mas pela decisão diária de continuar mesmo depois de cair. Então veja, Jesus sabe, por exemplo, que Pedro vai negá-lo, que todos vão se dispersar, mas mesmo assim, ele os apresenta ao Pai como quem diz: eles estão prontos, Pai. É assim que Deus também nos vê. É assim. Às vezes, nós mesmos não vemos progresso algum, mas o céu vê, o céu acredita. Por isso que aqui, com carinho, com respeito, vai um puxão de orelha necessário. Será que estamos guardando essa palavra? Claro, me incluo também, sempre. Sou falho, sou pecador também. Não sou diferente de você que está me ouvindo neste momento. Será que temos sido dignos do nome que carregamos? Dizemos que somos cristãos, não é mesmo? Mas será que sempre seguimos os mandamentos? Ou será que em muitos momentos alimentamos ódios, fofocas,
vaidades, egoísmo. O nome de Deus é santo. Mas o que temos vivido? Será que temos vivido com santidade? Por isso precisamos parar, analisar, refletir. Veja a oração de Jesus. Não é para todos. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que o aceitaram. Não porque o mundo não importa, mas porque o mundo, enquanto sistema que rejeita a Deus, não pode receber aquilo que não deseja, queridos. Aqui então nós entendemos que Jesus nos separa do mundo, não por desprezo, mas para a missão. Permanecemos no mundo para iluminar, não para corromper. A nossa morada definitiva é o céu. Por fim, Jesus diz: eu sou glorificado neles. Olha, queridos, isso é até espantoso, porque o Filho de Deus se sente glorificado em nós, em nossa fragilidade, em nossas tentativas de amar, em nossos atos silenciosos de bondade. Ele se sente revelado em cada sim sincero que damos. Isso deveria nos fazer tremer e ao mesmo tempo nos renovar. Sabe por quê? Porque também, queridos, este Evangelho nos chama a 3 atitudes fundamentais. A primeira delas, claro, é conhecer a Deus como único e verdadeiro. Não apenas saber, mas experimentar. Segundo, guardar na sua palavra. Com fidelidade, claro, sempre, mesmo na dor. E por fim, viver no mundo sem ser do mundo. Como enviados, como sinais vivos da presença de Jesus. Claro que hoje o mundo tenta apagar a identidade do cristão. Tenta nos convencer de que tudo é relativo, de que a verdade não importa, que Deus é um conceito ultrapassado. Aí o que acontece? Já junto os problemas do dia a dia, os medos, os traumas, as dificuldades, a própria ansiedade. Por isso que falo muito sobre isso, para você que precisa de ajuda para vencer a ansiedade. Falo isso lá no Evolare. Se você não conhece, conheça. O link está logo abaixo no primeiro comentário fixado. Mas, queridos, a nossa alegria é que a oração de Jesus ainda ecoa no céu e nos nossos corações hoje. Ainda intercede por nós, ainda nos impulsiona. Se Ele orou por nós, que possamos então viver por Ele. Ouviu bem? Se Jesus orou por nós, que possamos então ser dignos e viver por Ele. E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase: eu fui confiado ao Filho e viverei para glorificar o Pai. Pode até parecer difícil, mas vou repetir novamente. Eu fui glorificado ao Filho e viverei para glorificar o Pai. Essa é a nossa resposta à oração de Jesus. Amém. Se for difícil para você colocar esta frase, não tem problema. Coloque o que está aí dentro do seu coração, porque é o que vale mesmo. Um coração sincero, humilde, confiante, Deus vê o que está dentro do nosso coração. Mas não deixe de participar. Coloque logo abaixo a sua participação que está aí dentro do seu coração. Também digite amém. Saberei que você também me acompanhou até este momento. Agora receba com muita alegria e fé esta oração. Ó Senhor Jesus, Tu que levantaste os olhos ao céu e falaste com o Pai, com o coração cheio de amor, hoje nós também levantamos os nossos olhos tão cansados,
o nosso coração ferido para Ti. Tu disseste, Pai, chegou a hora. E quantas vezes, Senhor, também chega a nossa hora de enfrentar a dor, de seguir adiante mesmo sem entender o porquê. Então hoje, nesta oração, colocamos diante de Ti, Senhor, cada passo que nos custa dar, cada decisão que pesa, cada medo que tenta nos calar. Por isso, ensina-nos a confiar como Tu confiaste, a nos entregar ao Pai como Tu te entregaste, a reconhecer que a vida eterna não é um prêmio distante, mas é Te conhecer e viver em Ti, aqui, agora. Sabemos, Senhor, que o mundo tenta nos afastar do que é eterno. Sabemos que as vozes nos dizem para desistir, nos acomodar, nos esquecer de Ti, mas hoje lhe pedimos, guarda-nos como alguém que o Pai te confiou. Não nos deixe, Senhor, esquecer que somos filhos amados, escolhidos, separados para viver em Tua glória. Então ensina-nos a guardar Tua palavra como quem protege um tesouro. E possamos viver com seriedade, com verdade, com humildade. E mesmo quando o mundo parecer escuro, mesmo quando a fé vacilar, mesmo quando não entendemos Teus caminhos, que possamos nos lembrar, Tu oraste por nós. Hoje, então, queremos, Senhor, ser a resposta à Tua oração. Queremos viver de tal forma que Te glorifiquemos, que nossas atitudes revelem que Tu és real e que o nosso amor diga ao mundo que Tu és Deus e que nós não estamos sós. O Pai está conosco e Tu, Senhor, Tu que és o Filho amado, nos sustenta, não somente hoje, mas sempre. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. Não se esqueça de deixar o like, que é o gostei, o joinha no vídeo. Se inscrever aqui no canal se por acaso ainda não é inscrito. Compartilhe a mensagem do Evangelho, fazendo chegar a mais e mais pessoas. Se você precisa de ajuda para vencer a ansiedade, conheça Evolare, um poderosíssimo guia que desenvolvi com inúmeras ferramentas de como vencer a ansiedade com o poder da fé. Também irei aguardar você lá no nosso novo encontro em direção espiritual, lá no canal Reavivando Histórias, para o nosso Direção Espiritual de hoje. Aguardo a sua presença. O link está na descrição aqui deste vídeo. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.